De boa aí, torcedor ligado aqui no canal Beto Vieira. Chegamos nessa segunda-feira para trazer para vocês, depois do vexame da Copa do Mundo, onde a seleção brasileira foi eliminada neste domingo pela forte e terrível Noruega. Ninguém merece. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que volta aí na próxima semana com alguns jogos já. Mas como está o G4 do Campeonato Brasileiro, que temos Palmeiras, Flamengo, Fluminense e o Atlético Paranaense fazendo uma bela campanha, pelo menos até o momento, no Brasileirão da Série A de 2026. Vamos trazer as informações do pessoal que está ali no G4, as movimentações de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e também o Atlético Paranaense. Atlético que está fazendo uma boa campanha, tem o artilheiro da competição, então a gente vai trazer para vocês aqui no canal Beto Vieira, porque aqui é tudo sobre todos os clubes, tudo sobre todos os esportes. Belezinha? Então roda a vinheta e vamos trocar uma ideia nesta tarde desta segunda-feira. E se estão de boa, amigos ligados aqui no canal Beto Vieira, desce aí, se inscreva no nosso canal, vai ficando com a gente aqui. Obrigado a vocês que assistem os meus vídeos de shorts que eu coloco aqui no canal, sempre atualizando vocês com as informações do futebol brasileiro, também todos os esportes, Fórmula 1. Coloquei ontem que o Bortoleto aí chegou na 8ª colocação com uma pitadinha de sorte e também muito talento do brasileiro. Então aqui é a casa de todos os esportes. Bora falar do Verdão, líder da competição, porque os jogadores paraguaios que deram trabalho para a seleção da França nos 16avos de finais na semana passada já estão voltando para o Verdão e voltam aí com a moral elevada. Maurício pode ter aí um interesse do pessoal da Europa, né? Então vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo no líder do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala de Flamengo, Fluminense e também do Atlético Paranaense, que é o time do artilheiro da competição. E no final a gente vai passar para vocês a tabela de classificação. Bora lá falar do Verdão. Então, os paraguaios do Palmeiras viveram fortes emoções na Copa do Mundo após a fase de grupo instável, que contou aí com goleada sofrida para os Estados Unidos. O Paraguai se reergueu na competição e avançou e eliminando a Alemanha de maneira heróica, né? Todo mundo viu aquele jogaço. E só parou então na França. Gustavo Gomes, Maurício, Ramon Sosa receberam minutos de Gustavo Alfaro na Copa do Mundo, e ainda de maneiras diferentes. O atacante foi quem menos jogou, apenas 11 minutos na estreia diante do Estados Unidos. Falando um pouco de Gustavo Gomes e Maurício, que tiveram mais minutagem na seleção do Paraguai, eles tiveram papéis mais importantes na campanha. O capitão, o zagueiro, foi titular e jogou os 90 minutos em todas as partidas do Paraguai na Copa do Mundo. O grande destaque veio justamente contra a Alemanha, quando ele liderou o time em cortes e foi eleito o melhor em campo por diversos veículos de comunicação, como o italiano Gazeta dello Sport também. Ele elegeu Gustavo Gomes como melhor em campo naquele jogaço da Alemanha. Realmente o Paraguai se sobressaiu diante da Alemanha, fez uma grande partida, né? E perdeu para a França, que também deu trabalho para os franceses e perdeu ali nos mínimos detalhes, né? Essa Copa do Mundo teve isso também, a seleção não de menor expressão, que isso a gente usa muito em time de futebol, né? Em clube, mas uma seleção que não é tão forte, né? Deu trabalho para as campeões mundiais, né? Falando um pouco do Maurício, foi reserva em todas as partidas, mas não só entrou em campo na vitória sobre a Turquia. O meio-campista balançou a rede contra os Estados Unidos e, assim como Gustavo Gomes, converteu uma das cobranças na disputa por pênalti diante da Alemanha. Ele tem sido alvo de sondagem dos times europeus. Realmente o atacante Maurício bate uma bola bem bacana. Os dois estavam em campo quando o juiz decretou o fim do jogo contra a França. Os franceses venceram por 1-0
com o gol aí de Kylian Mbappé de pênalti. Falando um pouco então, agora o foco dos paraguaios estará no recesso, assim como os outros que estiverem em suas respectivas. Vamos lá de novo que eu errei a palavra aqui, respectivas seleções na Copa do Mundo. O trio deve ter um período de férias antes de retornar às atividades na academia de futebol do Verdão. Os próximos desafios aí da equipe do Palmeiras, juntamente com seus paraguaios que estão de volta, ao contrário do Paraguai, a Argentina e Colômbia entram como favorita em seus respectivos confrontos. Os argentinos vão enfrentar o Egito na terça-feira, enquanto os colombianos enfrentam a Suíça também na terça-feira, o jogo 5 da tarde. Tá bom, meus amigos? Falando um pouco de mais jogadores do Palmeiras aqui, o Flaco Lopes e o John Arias estão na mesma chave, pode vir a se enfrentar numa quartas de final, tá bom? Então é isso, notícias do Verdão. O Palmeiras então acompanha os jogadores de perto, né? Está em contato com o departamento médico das suas seleções, né? Argentina e Colômbia, que ainda mantém jogadores lá do Verdão, a fim de monitorar a situação física dos atletas. O elenco iniciou os trabalhos de intertemporada e treina na academia de futebol do Palmeiras. Emiliano Martínez e Piquerez já deram adeus à Copa do Mundo sem disputar um minuto sequer no torneio pelo Uruguai, que ficou em terceiro lugar no grupo H, onde não se classificaria o terceiro. A dupla é esperada na academia de futebol do Palmeiras nesta semana. Então tá aí os paraguaios do Verdão em alta, e também tem os jogadores do Paraguai, do Palmeiras, que estão, o Flaco Lopes na Argentina e o John Arias na Colômbia, ainda vão ter disputa esta semana para ver se consegue vaga para as quartas de finais. Bora falar do Flamengo aqui no Beto Vieira. Falando um pouco do Flamengo, tivemos jogadores aí o jogador que estava contundido, estava com uma lesão, né? E o Flamengo, então, lembrando que o Flamengo, vamos botar as fotos do amistoso, 2 para o Flamengo, 2 para o River Plate, nessa intertemporada que o Flamengo está fazendo durante a Copa do Mundo. O Campeonato Brasileiro está volta aí na semana do dia 13, 14, 15, 16 e 17 de julho com o Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo então teve algumas novidades no segundo tempo do amistoso diante do River Plate na intertemporada em Portugal. Uma delas foi a entrada do atacante Lohan, que não jogava pelo time principal há mais de um ano e pode ter a última chance para convencer o clube a mantê-lo no elenco. O último jogo do jovem no profissional do Flamengo foi em 21 de maio de 2025, quando entrou na vitória sobre o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. Na época, ele vinha, né, bem no Sub-20 e aproveitou o desfalque para ser relacionado novamente pelo técnico Felipe Luiz. Depois disso, ficou no banco outras 2 vezes e não foi mais utilizado. Lembrando que o Felipe Luiz ele foi confirmado pelo Mônaco da França. Felipe Luiz, né, vai seguir a carreira aí europeia como técnico. Felipe Luiz, que fez um grande trabalho no Flamengo, né? O Felipe Luiz, anunciado e confirmado para ser o treinador do Mônaco da França. Em setembro, Lohan foi emprestado ao Pisa da Itália. Lá, o meio-atacante fez 10 jogos, apenas um como titular e marcou um gol logo na estreia. Depois disso, mesmo saindo do banco, teve poucos minutos para mostrar o seu futebol. Com vínculo até 2029, o jovem ainda tem idade para atuar pelo Sub-20. A prioridade do Flamengo no momento é emprestá-lo novamente, preferencialmente para a Europa, para ganhar mais experiência, se for bem em campo, e agradar Leonardo Jardim fora dele, porém isso pode ser revisto. Se agradar aí o Leonardo Jardim, pode ser que Lohan não seja emprestado, para deixar mais claro para a galerinha aqui no canal. Desce aí, se inscreva no canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes. Estamos voltando essa semana depois da Copa aí, que agora a Copa não interessa mais, né?
Vai dar Argentina e França na final mesmo, a Argentina vai conseguir mais um título, né? A decisão fica nas mãos do treinador, que está aproveitando o período Algarve para observar de perto os garotos do ninho do Urubu. A prioridade é entender quais deles vão ser aproveitados no profissional, quais voltam para o sub-20 e quais entram na lista de atletas que podem ser emprestados. Então é isso, Lohan está voltando. Depois de um ano, tem aí um potencial muito grande o jogador do Flamengo. Vamos ver se o Flamengo, se o Leonardo Jardim vai querer utilizá-lo no Flamengo ou vai querer emprestá-lo novamente. Já já a classificação do Brasileirão da Série A, estamos dando um giro no G4, porque o G4 do Brasileirão está em movimento, os times estão se movimentando. E essa semana a gente traz o pessoal lá de baixo, da zona do rebaixamento, como estão se movimentando, tá? Vamos falar de Fluminense agora aqui no Beto Vieira. Fluminense retornou ao CT Carlos Castilho, lembrando que o Fluminense aí contratou o Hulk e o Thiago Silva, né, que foi para o Porto para ter uma chance com a seleção brasileira, mas o Ancelotti convocou só os jogadores que tem aí um patrocínio bem alto, né, porque de futebol não contratou ninguém, né, que foi uma vergonha. Neymar não era para ter ido. O que foi aquele Ibañez lá no jogo da estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, na lateral direita, meião, meia canela, jogador de pelada de domingo com os amigos, terrível. E ainda, por cima disso tudo, vão manter o Carlos Ancelotti com mais de 4 milhões de reais por mês até 2030 para repetir a mesma coisa. Não vai mudar nada até 2030. Vai ser outra vergonha, só resta saber se vai ser também nas oitavas de final, porque está diminuindo, né? Antes eram as quartas de final eliminação, agora foi nas oitavas, então quiçá lá em 2030 nem classificar para o mata-mata vai se classificar. O Fluminense então retornou ao CT Carlos Castilho após as férias e iniciou a preparação para o segundo semestre. O mês de agosto será marcado por 3 competições. O Fluminense está o terceiro colocado, está ali e também está em grandes competições aí, mata-mata, hein, meus amigos. Além do Brasileirão, então, que o Fluminense está bem, né? A equipe do Fluminense também enfrentará o Vasco da Gama pela Copa do Brasil e o Independente Rivadavia na Conmebol Libertadores. Os dois confrontos são válidos pelas oitavas de finais. O Fluminense enfrenta a equipe do Vasco pela Copa do Brasil, enfrenta o Rivadavia, os dois jogos eliminatórios. Antes, disputará uma série de amistosos de preparação, como diante do Nova Iguaçu e do Bahia no Maracanã. Falando mais um pouco do Fluminense, no mês de julho aqui, então, os jogos Fluminense e Nova Iguaçu no dia 8, é um amistoso, também Fluminense e Bahia no dia 12, amistoso. Aí o retorno do Brasileirão, dia 17, numa sexta-feira contra o Bragantino no Maracanã, depois sai para jogar contra o Grêmio no dia 26 e recebe o Bahia novamente, desta vez pelo Brasileirão no Maracanã. Então o Fluminense está voltando para disputar jogos importantes. Jogos bem mais importantes, onde tem a Copa do Brasil, que é eliminatória nas oitavas contra o Vasco, e na Libertadores são em agosto. Vasco, Fluminense, Copa do Brasil, jogo de ida no dia 2 de agosto. Fluminense e Vasco, o retorno do dia 5. Botafogo e Fluminense pelo Brasileirão no dia 9. Aí Fluminense, Independente Rivadavia no dia 11. Fluminense e Palmeiras, um grande jogo, valendo aí a confirmação ou não dentro do G4 do Brasileirão. Grande jogo no dia 16 de agosto. Independente Rivadavia, jogo de volta contra o Fluminense no dia 18 pela Libertadores. Depois tem mais 2 jogos, o Fluminense contra o Remo no dia 23 e no dia 30 Atlético Paranaense e Fluminense. Então o mês de agosto bastante movimentado para o tricolor das Laranjeiras, que tem aí Thiago Silva, né, retornando, e também o Hulk em preparação para estrear na equipe do Fluminense.
Vamos falar então aqui do Atlético Paranaense, que tem o artilheiro Riveiros do Brasileirão da Série A, pelo menos até o momento, né? Estamos aqui dando as informações e trazendo para vocês tudo sobre o pessoal que está aí dentro do G4 do Brasileirão, tá bom? Falando aqui então do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense de Odair Hellmann, o treinador, que tem aí agora a opção, né, de ver de perto os novos contratados, né, com mais duas partidas amistosas marcadas para esta semana. O Atlético terá a oportunidade de acelerar a adaptação de reforços contratados nesta janela. O lateral direito Gilberto e o atacante Jorge Rivaldo deram as primeiras impressões ao técnico Odair Hellmann na última sexta-feira. O jogo treino contra o Adraus e agora estão de olho na partida contra o Boca Juniors e Bragantino. Gilberto, então, fez parte do time inicial que foi a campo nos primeiros 45 minutos da atividade no CT do Caju na sexta-feira. Já Rivaldo fez parte do time na segunda parte da atividade e marcou um gol. O técnico Odair Hellmann falou sobre o entrosamento da dupla, né, ao elenco, e acredita que a adaptação de Rivaldo, por nunca ter jogado no futebol brasileiro, vai levar mais tempo. O jogador de 22 anos vive a primeira experiência no futebol, do futebol colombiano antes de chegar ao Atlético Paranaense. Era um dos destaques aí do Águia Dourada lá da Colômbia. Abre aspas aqui para o treinador, boas impressões, está bem, cada um buscando sua adaptação. Claro que Rivaldo vai precisar de um tempo maior por todo o contexto, mas está bem, está treinando bem, o grupo facilita para essa adaptação. Tá bom, meus amigos? Essa notícia rapidinha do Atlético Paranaense, que é o quarto colocado atualmente do Campeonato Brasileiro Série A 26, e a gente vai passar para vocês então os jogos que vão movimentar a volta do Campeonato Brasileiro a partir aí do dia 16 de julho, né? Sem ser semana que vem, a outra. No dia, então, aí, ó, dia 16, numa quinta-feira, tem Vitória e Vasco da Gama, e também Botafogo e Santos, no dia 16 de julho, que é numa quinta-feira, jogos às 7h30. No dia 17, na sexta, Bahia e Chapecoense retornam aos trabalhos no Brasileirão da Série A. Voltando então aqui, na sexta-feira, dia 17, também teremos Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio. Aí no dia 21, às 7h30, Atlético Mineiro e Bahia, Coritiba e Palmeiras, grande jogo do líder contra o Coxa, Botafogo e Vitória no dia 23, válida pela quarta rodada, que é um jogo atrasado aqui. Pela 19ª rodada, teremos São Paulo e Atlético Paranaense no dia 22, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, e também Corinthians e Remo, fechando aí o primeiro turno, né, do Brasileirão Série A. Tá bom, meus amigos? Falando um pouco então da tabela de classificação, para esse vídeo não ficar muito grande aqui, vamos ver como tá a tabela de classificação. Vou colocar aqui para vocês verem. O Palmeiras é líder com 41 pontos ganhos, seguido de Flamengo 34. O Palmeiras já abriu uma certa vantagem aí do rubro-negro, então vamos ver que cada jogo agora, a partir da abertura do segundo turno, é muito importante, cada ponto será bastante importante para as equipes, né? Para não deixar nenhum ou outro time desgarrar, porque depois do Palmeiras está tudo muito perto, né? O Flamengo é vice-líder com 34, seguido de Fluminense 31, e fechando o G4, os times de destaque hoje do nosso vídeo aqui, o Atlético Paranaense 30, quinto colocado, que está indo para a pré-Libertadores, o Bragantino 29, sexto Bahia 26, sétimo Curitiba com 26 também, oitavo o São Paulo 25, nono Atlético Mineiro 24, décimo Corinthians com 24 pontos. 11º colocado, Cruzeiro, que deu aí uma recuperada, estava aí tendo derrotas seguidas, né? O Cruzeiro estava meio mal das pernas, mas deu uma recuperada, é o 11º com 24. Botafogo 12º 22.
O Vitória, o 13º com 22 também. Aí vem o pessoal na zona do perigo, o Internacional. A dupla Grenal tá passando um trabalho, um sufoco que não vai ser fácil para o time do Inter e do Grêmio, hein? O Internacional tem 21 na 14ª, o Santos 15º com 21. O Grêmio é o 16º com 21 dentro da zona do rebaixamento. A equipe do Vasco com 20, Remo com 18, Mirassol 16 e a Chapecoense aí com 9 pontos ganhos. Chapecoense provavelmente vai ser rebaixada juntamente com o Mirassol. Pode ser que mude muita coisa nessa volta do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que não vai mudar muito. O Z4 não. Pelo menos os dois últimos estão bastante complicados, né? O Grêmio, principalmente, o Grêmio 16º colocado, o Vasco está dentro da zona do rebaixamento, então esses times têm que começar a se mexer, né, nessa volta do Brasileirão. Espero aí que essa intertemporada esteja sendo bem proveitosa aí para Grêmio, para Inter, para Vitória, para Santos principalmente, Grêmio, Vasco da Gama, né, que são times aí que teoricamente lá no início da competição a gente não imaginava que estava brigando para não ser rebaixado, tá bom, meus amigos? Então é isso, foi o giro, a movimentação do pessoal dos G4, os 4 primeiros do Brasileirão, juntamente aí com a tabela de classificação a gente trouxe para vocês atualizada. Essa semana a gente vem aqui fazer um videozinho sobre o pessoal que está na parte de baixo da tabela, as informações, o que eles estão fazendo nessa intertemporada e também a Série B, que está tendo jogos atrás de jogos, não parou, nem a Série B, nem a Série C. Então a gente vai estar trazendo aqui em vídeo de shorts para vocês as tabelas atualizadas, algumas informações a gente sempre traz para vocês aqui no canal Beto Vieira, tudo sobre todos os esportes. Belezinha? Então é isso, mais um vídeo aqui bacana. Deixa o seu like, se inscreva, bota um comentário aí que tá achando do nosso canal. Deixa o seu nome também, agradeço você no próximo vídeo. E obrigado aí às visualizações dos nossos shorts. Fique ligado que a gente sempre vai estar colocando vídeo para vocês aqui. Então se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Já somos mais de 317 inscritos. Então vamos se inscrever você também aqui no nosso canal. Belezinha? Essa semana a gente volta aqui atualizando ainda a tabela de classificação do Brasileirão da Série B. E sobre a Série A a gente vai falar do pessoal que está lá na parte de baixo da tabela e também o pessoal que está na parte intermediária ali da tabela, que nem está sofrendo com o rebaixamento e nem está conseguindo alcançar o top 4 do Brasileirão. A gente vai falar dessas equipes também, trazendo a atualização de informações para vocês. Belezinha? Grande abraço, valeu, tchau!